amados, a paz de Yahushua. Então vamos dar aqui continuidade à pregação do Antônio Júnior, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Peraí. Tá. Ai. Deixa eu ver aqui. Eita, ferros. Vamos lá. Fica aí direito. Assim tá bom, né, amados? Vou deixar assim mesmo, tá, amados? Tá meio tortinho, mas... né? Vamos continuar. Eu já recebi um monte de lei, entendeu? Eu já recebi um monte de coisa. Agora você não pode fazer isso mais, não pode fazer isso outro. E aí também eu não tinha conhecimento de quem Deus era totalmente. E eu li a Bíblia. E Jesus falava cada palavra, né, difícil, dura para os fariseus. E eu pensava, meu Deus, eu estou encrencado, o que eu faço agora? Porque eu não posso voltar atrás mais. A minha vontade era voltar atrás, não quero isso para mim não. Mas ao mesmo tempo eu pensava, se eu voltar atrás, a própria palavra de Deus diz que Deus não se agradará de nós. Nós não somos... Veja bem, amados, ele falou que Yahushua falava palavras duras para os fariseus. E Yahushua falava palavras duras para os religiosos, para os líderes religiosos. Ele era duro com os religiosos, tá? Com os líderes principalmente, né? Que eram os mestres da lei, os sacerdotes, sumos sacerdotes e líderes religiosos, que fazia parte. A maçonaria da época, né? Era o sistema político, tudo isso ele falava duro. E o sistema religioso, ele combatia, tá? Então, ele disse assim, que Yahushua falava duro com eles. Falava duro por quê? Porque ele seguia a religião, não seguia a Yahu, não adorava a Yahu diretamente, mas adorava a um Deus na religião, tá certo? E aí ele agora está dizendo que ele pensava em voltar para trás. Só que o que ele está falando de voltar para trás é de sair da religião, sair da igreja e não ir mais à igreja. Mas agora ele está dizendo que Jesus, ele também vai abandonar. Veja bem o que ele está falando. Vamos voltar aqui de novo, só para a gente avaliar isso aqui. Olha só. Deus, e eu pensava, meu Deus, eu estou encrencado, o que eu faço agora? Porque eu não posso voltar atrás mais. A minha vontade era voltar atrás, não quero isso para mim não. Mas ao mesmo tempo eu pensava, se eu voltar atrás... A própria palavra de Deus diz que Deus não se agradará de nós. Nós não somos... Então ele está dizendo que Deus não se agradará da pessoa que voltar atrás da religião, ou seja, sair da religião. E sendo que é ao contrário. Porque Yahweh não está em religião, nem tampouco Yahushua. Então vocês vejam que ele está falando ao contrário. Porque quando Yahushua falava com os fariseus, que eram os líderes religiosos, que ele falava duro, ele falava contra os religiosos, assim, dos religiosos para os religiosos sair do engano da religião, e falava duramente com os líderes religiosos, né? Para quem que Yahushua falava? Raças de víboras, serpentes e hipócritas, né? Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por dentro, mas bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de rapina. Para quem que Yahushua falava essas coisas? Justamente guias cegos, né, para os líderes religiosos. Então, Yahushua ele falava assim para eles se converterem, saírem do engano da religião e ir para Yahushua, que é a porta estreita. Que Yahushua mesmo diz, eu sou a porta, né? Só que ele falava isso para as pessoas se arrependerem, saírem do engano da religião e ir para Yahushua levar o Pai, tá certo? Então, Yahushua ele veio preparar o caminho. Ele veio anunciar o Pai para, com o sacrifício dele que foi perfeito, a pessoa vá para Yahushua no Espírito e Yahushua leva o Pai. E o Pai enche do Espírito e nós passamos a ser cheios do Espírito. Só que aqui o Antônio Júnior está falando o contrário. Ele está dizendo que se ele voltar atrás, que Deus também o negará, que está escrito na palavra, né? Que Deus não se agradará. Só que na verdade é o contrário, porque Yahweh, ele não se agrada das pessoas estarem indo no templo físico, buscando a um Deus na religião. Por quê? Porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. Isso está escrito em Atos 7:48, tá? E
ele também não habita em religião. Porque a única vez que está escrita a palavra, está escrito algumas vezes a palavra religião na escritura, uma dessas está escrita em Tiago 1,27, que diz: a religião pura e verdadeira é esta, que vocês visitem os ossos das viúvas nas suas tribulações e não se contamine com a sujeira, com a maldade deste mundo. Tá? Essa é a religião que a Ruxa veio anunciar. É o amor ao próximo. E a gente andar no espírito. Tá certo? Não é nada de ir num templo físico praticar atos da religião. Atos religiosos que são atos, doutrinas de homens. Que não é doutrina do espírito, não é doutrina de Yahushua. Primeiro ponto. E quando Yahushua ele disse, né, em Mateus 23, 15, que ele disse, ele falou isso para os líderes religiosos, vocês procuram, vocês vão aos mares, em todos os lugares, procurando converter uma pessoa para a sua religião. E quando consegue, torna essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Né? E que tem outras versões que está prosélito, né? Mas só que na verdade ele está falando contra a religião, veja bem, faço questão de mostrar, amados, porque isso é muito sério, tá? Vamos lá, ó, Mateus 23. Isso é muito forte que ele fala e ele fala isso para os líderes religiosos, porque o capítulo 23 é todo voltado para os líderes religiosos. Ele primeiro começa a falar com a multidão, alertando a multidão para ter cuidado com esses líderes religiosos. Ele descreve os líderes religiosos e depois eles falam diretamente para os líderes religiosos. Olha, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vejam bem, mestres da lei e fariseus, ou seja, da religião dos fariseus, hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. Vocês vejam bem, ele fala converter uma pessoa para a sua religião, ou seja, ele está contra a religião. E quando conseguem, torna essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Então vocês vejam que a Ruxa aqui está pregando contra a religião. Mas o Antônio Júnior, ele está falando que se a pessoa sair, voltar atrás, ou seja, sair da religião, que Deus não se agradará, e sendo que é o contrário. Yahweh não se agrada da pessoa ir para a religião. Por quê? Porque ele não está na religião e ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso está bem claro na escritura. Então ele está falando o contrário. Yahweh, ele não se agrada da pessoa ir no templo físico, mas ele se agrada daqueles que o adoram em espírito e verdade, porque é isso que ele busca, os adoradores que o adoram em espírito e verdade. Vamos continuar. Somos dos que retrocedem para a perdição, é o que diz a palavra. Mas ao mesmo tempo, sim, eu não consigo... Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas isso quando o apóstolo Shaul disse, no espírito, no entendimento do espírito, não é no físico. Ele aqui está falando, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, no sentido da pessoa permanecer indo no templo físico, praticando atos da religião. E sendo que o apóstolo está falando ao contrário. Veja. Vamos ver aqui onde é que está escrito, porque eu sempre esqueço onde está escrito, mas é impressionante botar assim. Peraí. Nós não somos dos que retrocedem. Bíblia. E olha que eu fiz uma capa com esse versículo, mas eu esqueço onde está escrito. Hebreus 10, 39. Veja, Hebreus 10, 39. Vamos lá. Vamos nós. Cadê você, Hebreus? Hebreus 10, 39. Olha, eu vou botar aqui, amados, Vou botar aqui do 37 a 39, tá? Pra gente ver do que ele tá falando. Veja bem, porque eu já li a carta aos Hebreus todos nos vídeos, né? E já li também várias vezes o capítulo 10 todo.
Só para a gente ver, porque ele está falando ao contrário, ele está falando de retroceder no sentido de você sair da religião, certo? E o apóstolo não falou isso, até porque ele era contra a religião, ele saiu, ele era fariseu e ele mesmo disse que tudo que ele aprendeu na religião fariseu, ele tem como cocô, como esterco. Entende? Então vocês vejam bem que o apóstolo aqui está falando contra a religião. Veja, pois como ele diz nas escrituras sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir, ele não vai demorar. E todos, porque ele está falando de quem? De Yahushua, que Yahushua ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Voltar atrás como voltar atrás? Voltar atrás no sentido de estar no espírito e voltar atrás para voltar para a religião, para o físico de novo. É isso que o apóstolo está falando, que a Yahushua disse. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Então vocês vejam bem. Aqui, ó. Vamos ler aqui como é que tá nessa aqui, né? Porque aqui tá na linguagem de hoje. Vamos ver aqui, ó. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Tá falando de Yahushua. Mas o meu justo viverá pela fé. Vocês vejam, o meu justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? É viver no Espírito, andar no Espírito. A gente crê que nós somos o templo. Então, se nós somos o templo, nós não vamos a um templo físico. A gente crê que Yahushua é o pastor. Então, se Yahushua é o pastor, a gente não vai ouvir um líder religioso se denominando pastor. Por quê? Porque ele não é pastor. O próprio Yahushua disse em João 10, mais o mercenário, o que não é pastor, da qual não pertence às ovelhas. Então, vocês vejam bem, tá? Então, vamos lá. E se retroceder dele a minha alma, não se agradará. Se retroceder o quê? Se retroceder da fé, de andar no espírito e voltar para o físico. A minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Veja, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Por quê? Porque aqueles que retrocedem para a perdição, que vão para o físico, estão indo para a perdição. Por quê? Porque o caminho da religião é um caminho físico, é uma porta larga que leva para a perdição. Então vocês vejam que o apóstolo aqui está falando de retroceder no sentido de sair, de andar no espírito para voltar para o físico, para a religião. E sendo que o Antônio Júnior aqui está falando ao contrário. Ele está falando o contrário, ele está falando no sentido de retroceder daquele que eles não vão sair, que ele não vai sair da religião porque Deus não se agrada. E sendo que na escritura está falando ao contrário, que aqueles que estão na religião é que retrocedem porque estão no físico, não estão no espírito. E Yahushua não se agrada, e nem tampouco o Pai se agrada, por quê? Porque o próprio Pai e o Filho Yahushua não estão no templo físico, tá? E eles não estão em religião nenhuma. Yahushua está fora, como está em João 10, chamando os seus para fora da religião. E quando os seus ouvem a sua voz, as suas ovelhas ouvem a voz do único pastor, sai para fora e segue o único e verdadeiro pastor, porque ele é o único pastor, Yahushua. Então vocês vejam bem que ele está falando aqui, o Antônio Júnior está falando ao contrário da escritura. Vamos continuar. Mas ele aprendeu bem, né, amados? Porque ele parece que ele fez teologia na Igreja Batista da Lagoinha, então ele aprendeu bem com a Igreja Batista da Lagoinha. Vamos continuar. Conseguia cumprir, fazer a vontade de Deus. Isso para mim era uma angústia terrível. Tem pessoas que caminham com essa angústia por anos e anos e nunca são libertas. Sabe? Então, esse jovem, ele viveu dessa maneira. Ele aprendeu que ele deveria cumprir a lei para ser aceito por Deus. E muitos nós pensamos... Então vocês vejam bem, que ele diz que tem muita gente que vive anos e anos e não são libertas. Não são mesmo, amados. Por quê? Porque o libertador não está na religião e o libertador não habita em templo feito por mãos humanas. Como pode a pessoa ser liberta se o libertador não habita nesses lugares e não está em religião? Para a pessoa ser liberta, ela tem que sair do físico, da religião e ir procurar o libertador, que é Yahushua.
Ele mesmo disse, vinde a mim, não é? Ide a um templo físico, ide a uma religião me procurar, não. Ele disse, vinde a mim, é para ir direto a ele. Não é para ir numa religião. Então vocês vejam que ele está falando que o jovem, ele procurava cumprir a lei. E é isso que eles fazem até hoje, amados. Eles procuram cumprir a lei. Aí os evangélicos falam, olha, mas nós estamos na graça, nós vivemos na graça. Ah, é? Você dá dízimo? Ah, dou. A gente tem que dar dízimo para Deus abençoar. É lei. Você toma ceia física? Ah, sim, eu tomo. É lei. Primeiro que isso aí não é nem ceia. Ceia era o cordeiro, que era a Páscoa, tá? Ervas amargas e pão sem fermento. Essa era a ceia. Tá? Por quê? Após terem ceado, que está escrito na escritura, e a Ruxa pegou o pão, deu graças a Yahweh, partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós. Só que ele está falando isso na noite que ele foi traído, para poder avisar os discípulos que ele estava sendo sacrificado naquele dia, que ele seria sacrificado. Então ele pegou o exemplo de um pão, distribuiu o pão e disse, este é o meu corpo dado por vós. Explicando que o corpo dele seria dilacerado, sacrificado por nós, tá? Então, primeiro ponto, né? Então vocês vejam que a ceia hoje é lei. É lei. O culto é lei. O culto no templo físico é lei. Fazer jejum é lei. Tanto é verdade que os discípulos, eles não jejuavam. Os discípulos de Arruxa não jejuavam. Ora, chegaram os discípulos de João, perguntaram para Arruxa, mestre, nós jejuamos e os discípulos dos fariseus jejuam. E os seus discípulos, por que não jejuam? Aí ele, pode eles jejuar estando noivo com ele, mas vai chegar um tempo em que o noivo será tirado e eles jejuarão. Qual foi esse tempo que a Ruxa falou? Os 3 dias que ele esteve morto. Mas Yahweh ressuscitou. Então vocês vejam que isso tudo é lei. Então a partir do momento que a pessoa vai no templo físico, se batiza nas águas, que é lei, dá dízimos e oferta, que é lei, toma ceia, jejua, sobe ao monte, que o próprio Arruxa disse, nem nos montes, nem em templo, mas adorareis ao Pai em espírito e em verdade. Então, quando as pessoas fazem isso, as pessoas estão cumprindo a lei, atos da lei, que são atos da religião. E a escritura é bem clara que diz que aquele que pratica a lei, que é a religião, mas não pratica toda e falha num ponto, se torna maldito. Então, todos que estão aqui estão debaixo de maldição. Isso é muito sério, amados. Isso é muito sério. Estão embaixo de maldição. Por quê? Porque estão negando o sacrifício de Arruxa. E Arruxa, ele fez o sacrifício perfeito para nós adorar ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai, ele é o único Deus verdadeiro que deve ser adorado, e ele é adorado no espírito, porque ele é espírito. E Arruxa, ele é honrado, ele é respeitado, tá? Ele não é adorado porque ele não é Deus, ele não é, a gente não deve adorá-lo como Deus porque ele não é Deus. Adoração só ao Pai, ele mesmo disse, adorarás ao Pai. Mas ao Filho, nós devemos honrá-lo, respeitá-lo. E como nós honramos ao Filho e respeitando, seguindo como ele nos ensinou, andando no Espírito. Então vocês vejam que é diferente o que ele está falando aqui. O Antônio Júnior está falando o contrário. Vamos continuar. Pensamos, né? Nossa, domingo à noite eu não posso faltar. Pelo menos eu tenho que ir pelo menos uma vez na igreja, na semana, senão, sei lá, Deus já não vai me aceitar do mesmo jeito, eu vou estar desviando, sabe? E nós ficamos presos a regras. Então vocês vejam que ele mesmo está dizendo, domingo à noite não podemos faltar, né? Ou seja, tem que ir na igreja, tem que praticar atos da lei para você buscar a Deus. E sendo que o verdadeiro não habita em templos feitos por mãos humanas. Vocês vejam que ele está falando tudo ao contrário do que está na escritura. Será que o Antônio Júnior, ele como teólogo, que ele fez, né? Teologia, deixa eu ver aqui. Que ele fez teologia, deixa eu botar aqui, ó. Biografia de Antônio Júnior.
É porque, amados, tem muito tempo que eu não gravo vídeo, eu fiquei muitos dias sem gravar. Eu gravei 2 vídeos do Antônio Júnior e depois fiquei muito tempo sem gravar vídeos porque eu tive um problema nos meus olhos e inflamou. E aí eu dei uma parada. Mas como eu tinha bastante vídeos gravados, inclusive eu ainda tenho, olha, ainda tenho esses aqui gravados, tá? Pra colocar no YouTube. Então, eu dei uma parada. Então, eu realmente... Mas é ele mesmo, quer ver, ó. Pastor Antônio Júnior. Ele mesmo que fez, ó. Antônio Júnior. Fez teologia. Vamos ver. Ó. Deixa eu ver aqui, biografia de Antônio Júnior. Mas eu acho que é ele mesmo que a gente viu. Antônio Júnior. Vamos ver aqui. Que eu acho que é ele mesmo que fez a teologia na Igreja Batista da Lagoinha. Eu acho que foi ele mesmo. Porque já tem muito tempo que eu não gravo. Hã? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se é... Que eu não quero falar alguma besteira, porque tem tanto tempo que eu não gravo. Não. Vamos sair aqui. Eu nem assisti o vídeo que eu gravei dele. Peraí. Vamos ver aqui. Ai, gente, eu não sei mais onde tá, mas eu acho que é ele mesmo que fez teologia na Igreja Batista da Lagoinha. Peraí, vamos ver esse aqui. Ah, não. YouTube não, tô fora. Peraí. Vamos ver esse aqui. Não. Deixa eu procurar aqui, mas eu acho que é ele mesmo, gente, que fez. Peraí. Pastor Antônio Júnior fez teologia na Igreja Batista da Lagoinha. Vamos botar aqui. Vamos ver. Fez teologia na Igreja Batista da Lagoinha. Ai, ai. Vamos ver aqui. O Antônio Júnior, 36 anos, é casado com a Thaís e pai de Lorena e Daniel, cursou o seminário Carisma da Igreja Batista da Lagoinha de Belo Horizonte e atualmente é influência digital no segmento evangélico. Então vocês vejam, ó. Seminário Carisma da Igreja Batista da Lagoinha. Ou seja, ele fez teologia na Igreja Batista da Lagoinha. Tá? Então é ele mesmo, porque eu fiquei bem... Olha, vou dizer pra vocês, acho que uns 15 dias eu fiquei sem gravar. Agora que eu tô gravando os vídeos. Entendeu? Que inflamou bem meus olhos. Tive um problema aí sério e afetou meus olhos. Então o olho esquerdo que eu operei inflamou e deu pressão alta nos 2 olhos. Então... eu dei uma parada, agora que eu tô voltando a gravar. Então, como eu fiquei muito tempo sem gravar, eu tava colocando só os vídeos que já tava gravado no YouTube, eu realmente tinha esquecido, assim, eu falei, assim, eu não esqueci, mas eu não tava assim, certa, né, eu não tava assim com... Eu gosto de falar as coisas, amados, que eu saiba que está certo. Então, como teve muito tempo que eu não gravei, eu fiquei preocupada de falar que ele fez teologia na Igreja Batista da Lagoinha e ter sido outro, não ter sido ele, entende? Porque são tantos pastores que eu tô gravando, né? Que às vezes a gente até confunde, realmente. Mas vamos continuar. Então vocês vejam bem que a Igreja Batista da Lagoinha ensinou muito bem, né? O discípulo dele, né? O aluno, Antônio Júnior, enganar as pessoas, porque ele tá falando tudo ao contrário da Escritura, do que Yahweh se agrada. Ele está falando que Yahweh não se agrada daquele que volta atrás, ou no sentido que ele está falando de voltar atrás, é voltar atrás o quê? Sair da religião.
Dizendo que ao contrário, Yahweh, ele não se agrada da pessoa que vai para a religião e que não adora ele em espírito e verdade. Então vocês vejam que é o contrário. Então vamos continuar. E não tem como uma pessoa viver dessa maneira e ela ser totalmente feliz. Não tem como. Eu fico imaginando a cara, o rosto desses homens que faziam tudo certinho. Eu sei que esses homens não eram felizes. Eram umas pessoas amargas. Umas pessoas que só julgavam os outros. Julgavam o comportamento dos outros. Ao ponto de Jesus falar, olha, vocês tomem cuidado. Porque as prostitutas, os bêbados, eles estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Porque eles estão se arrependendo. E vocês não estão entrando no reino de Deus e também não estão deixando os outros entrar. Porque vocês ficam como porteiros do céu. E tem muito porteiro do céu aí, gente. Você olha na internet os comentários das pessoas. Mas não é isso que acontece hoje. Em todas as igrejas, as pessoas julgam umas às outras. Se a pessoa comete algum erro, a pessoa já é condenada. Se a pessoa sai da igreja, eles já falam que a pessoa já vai para o inferno. Ah, saiu da igreja, já está no inferno. Não é isso que eles fazem? Então vocês vejam bem que... E quando Yahushua falou isso, né? Ele está falando das prostitutas e tal, mas Yahushua estava falando isso para os líderes religiosos, para esses aqui, ó. Não está falando isso para o povo. Está falando para esses aqui. Vocês não entram no reino e não deixam quem quer entrar. Vocês vejam bem. Olha só, veja bem. Como é que são as coisas, ó. O comportamento dos outros, ao ponto de Jesus falar, olha, vocês tomem cuidado. Porque as prostitutas, os bêbados, eles estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Porque eles estão se arrependendo. E vocês não estão entrando no reino de Deus e também não estão deixando os outros entrar. Porque vocês ficam... Exato, então vamos ver aqui onde é que está escrito. Vamos ver onde é que está escrito isso, amados. Vocês não entram no reino e não deixam quem quer entrar. Eu tenho a impressão de que eu já gravei essa parte, mas em todo caso estou gravando de novo. Eu tenho a impressão que eu já gravei. Vocês não entram no reino e não deixam quem quer entrar. Bíblia. Vamos ver para quem Yahushua falou isso, que Yahushua falou isso para os líderes. Aí, ó, Mateus 23, 13. Veja, Mateus 23, 13, amados. Vocês vejam bem. Deixa eu botar nessa aqui. Vou botar nessa aqui. Veja. Aqui, ó, tá falando, Yahushua está falando para a multidão. Os mestres da lei, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés. Ele estava descrevendo os mestres da lei, fariseus, ou seja, os líderes religiosos, né? Então aqui, ó. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Veja, mestres da lei, fariseus, ou seja, líderes religiosos hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. E Yahushua estava falando isso para quem, amados? Para os líderes religiosos. Mas aqui o Antônio Júnior está falando como se Yahushua falasse isso para o povo. Está dando a entender isso. Que é para o povo. Veja, ele não falou para quem, ele não falou que foi para qual classe de pessoas que Yahushua falou isso. Ele só falou fariseu, mas por que ele não falou mestre da lei? Vocês vejam bem, vamos lá. E vocês não estão entrando no reino de Deus e também não estão deixando os outros entrar. Porque vocês ficam como porteiros do céu. E tem muito porteiro do céu aí, gente. Você olha na internet os comentários das pessoas, né? Esses dias... Vocês vejam que ele está falando das pessoas, e a Yahushua está falando contra os líderes religiosos, reprovando a atitude dos mestres da lei e dos fariseus, que são hipócritas. Vocês vejam que a Yahushua está falando contra eles, contra esses aqui, ó, líder religioso. Mas ele está passando para o povo. Ele falou isso e já está passando para o povo. As pessoas na internet já jogou para o povo uma coisa que a Yahushua falou para eles, porque Mateus 23 é direcionado
aos líderes religiosos, mestres da lei, fariseus, aos sacerdotes, sumos sacerdotes, era direcionado a essa classe de pessoas que são líderes religiosos, que não entram no reino e nem vai entrar se não se arrepender e não sair do engano da religião, não largar essa posição aqui de pastor, porque esse aqui não é pastor, e não ir para o único pastor que é Yahushua, não vai entrar no reino dos céus. Não vai. Está escrito bem claro. Em Apocalipse diz, fora ficam os cães. Quem são os cães? Esses aqui. São cães mudos que não podem ladrar, como está escrito em Isaías 56:11. São pastores que nada compreendem. Todos querem as coisas para a sua ganância. Todos, sem exceção. Está escrito isso bem claro, amados. E ele está passando o que Yahushua falou em Mateus 23, de não entra no reino e não deixa quem quer entrar, ele está passando para o povo. Então vocês vejam a maldade dele. Eu até gravei um vídeo sobre divórcio e segundo casamento. Eu tive que gravar esse vídeo lá no YouTube, depois você pesquisa lá, divórcio, pastor Antônio Júnior. Porque um dia minha esposa estava no WhatsApp, conversando com um moço que queria adquirir os meus livros, e ele falou o seguinte, olha... Amados, eu vou fazer o seguinte, agora que eu vi, eu vou voltar aqui um pouquinho e vou continuar no próximo vídeo, porque agora que eu vi que já passou de 30 minutos, tá? Então, amados, vocês vejam que até agora ele tá falando tudo ao contrário, não tá falando nada do Espírito, tá falando tudo ao contrário, né, da Escritura, e além de estar falando tudo ao contrário da Escritura, vou deixar assim mesmo, tá, Mata? Tá meio todo, mas vou deixar assim. Além de ele estar falando tudo ao contrário da Escritura, né? Ele ainda, o que o próprio Yahushua falou, vocês não entram no reino dos céus e não deixam quem quer entrar. Então, amados, você evangélico, católico, espírita, de qualquer religião, saia do engano da religião, que é a porta larga, e vá para Yahushua, que é a porta estreita. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, se inscrevam no canal, acione o sininho para receber notificações, verifiquem se vocês estão inscritos no canal, porque o YouTube, ele está desinscrevendo os inscritos, tá? Então vocês verifiquem se vocês estão inscritos ainda no canal, né? E que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.